Antes de mais, querer agradecer aos nossos palestrantes e às pessoas que nos assistem via Zoom. Vamos dar início ao nosso programa de formação, desenvolvimento de novos produtos, do protótipo à entrada no mercado. Hoje irá haver 3 apresentações intituladas de definição de atributos de qualidade do produto e fontes de novos conceitos, apresentados pela Susana de Jesus, e testes de produto no processo de desenvolvimento, apresentados pela doutora Inês Brandão. Agora, apresentando a Susana de Jesus, é mestra em Engenharia Química e Bioquímica e atualmente trabalha no Laboratório de Materiais de Referência do Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA, na área de Segurança Alimentar. Desde 2015 tem participado em vários projetos de investigação na área de contaminantes e alimentação saudável. Agora passo a palavra à Susana de Jesus para iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Então, hoje vou falar um pouco sobre a definição de atributos de qualidade do produto inicialmente e depois passamos então aos novos conceitos. A atribuição de qualidade do produto é importante quando estamos a desenvolver os nossos produtos e quando falamos em qualidade é crucial que tenhamos uma definição ou que pelo menos saibamos em quem consiste a qualidade e ao longo do nosso, tanto quando a empresa desenvolve o produto e mesmo quando o produto chega ao mercado, é importante que essa qualidade seja consistente ao longo do tempo, que irá permitir que todos os consumidores continuem a consumir o nosso produto. Falando o que é a qualidade dos alimentos, sim, numa definição mais geral, é um conjunto de propriedades e características de um produto alimentar relativamente às matérias-primas ou ingredientes utilizados na sua elaboração. Também é importante a sua origem e rastreabilidade e num ponto de parte também em termos de processo de elaboração, armazenamento e embalagem, também a sua comercialização. Portanto, a qualidade do nosso alimento vai ser determinante para o sucesso da nossa empresa e do nosso produto no mercado. Na base da qualidade dos alimentos temos sempre a segurança dos alimentos, ou seja, que o nosso alimento tenha em termos de ausência de perigos químicos, físicos e microbiológicos, mas depois temos também a parte de uma qualidade mais subjetiva, ou seja, relativamente à cor, ao aroma, aos aspectos nutricionais, sabor, crocância, aparência e, por exemplo, também firmeza. Mas pensando nestes aspectos, nas qualidades dos produtos, podemos ter então 2 perspectivas. Temos uma perspectiva mais objetiva, ou seja, relativamente ao produtor, à empresa, quem produz, porque necessita ser mais específico quando pensa nas qualidades dos alimentos e também mais conforme. E depois temos a parte subjetiva, que é relativamente ao consumidor, ou seja, qual a expectativa do consumidor relativamente ao produto e também a sua percepção, ou seja, qual a percepção que ele tem quando vê o produto e depois quando o consome. E por isso é necessário que falemos então em atributos característicos de determinados dos produtos. Por exemplo, numa bebida gasificada é importante que seja efervescente. O consumidor está à espera que a bebida seja efervescente, por exemplo, no leite, que este tenha uma cor branca pálida ou creme, e também, por exemplo, nos produtos de panificação temos então as diferentes texturas que são associadas a cada tipo de produto, como o pão, o bolo e croissants, que têm características diferentes. E por isso é importante definir os atributos de qualidade e para isso é necessário retirar a subjetividade, ou seja, nós sabemos que o consumidor é sempre portanto, é mais parte subjetiva, mas que para nós desenvolvermos o nosso produto e depois avaliarmos o nosso produto no final e mesmo ao longo das fases de desenvolvimento do produto, é necessário criarmos padrões, definirmos padrões. E estes padrões é relativamente aos atributos, ou seja, nós podemos dizer que, por exemplo, o produto tem que ser ácido, por exemplo, e isso tem que ser um parâmetro mensurável, ou seja, neste caso iremos medir, por exemplo, o pH. Porquê? Porque quando estamos a desenvolver o produto e quando estamos a testar, se, por exemplo, quando fazemos os testes com consumidores ou mesmo com a nossa equipa,
Para mim, o que é ácido pode não ser ácido para a outra pessoa, portanto, é necessário definir parâmetros mensuráveis, ou seja, que pH terá que ter aquele produto. E falamos então dos padrões de atributos organoléticos, e aqui falamos da aparência, portanto, aqui inclui aspectos como, por exemplo, a cor, o tamanho, a forma e o brilho. Por exemplo, na textura temos a dureza, a resistência, também a crocância, o sabor, lá está, temos então o picante, o calor, a doçura e a acidez, e por fim temos o aroma. E aqui referimos quais são os atributos importantes que nós deveremos ter em conta no desenvolvimento dos nossos produtos. Portanto, é ter a noção e saber que quais terão maior impacto no produto em que estamos a desenvolver, não serão os mesmos se for o geleia ou, por exemplo, uma pizza, e saber qual a percepção dos consumidores e qual a expectativa que eles terão daquele produto. E por isso, falando agora um pouco sobre as etapas práticas para definir, para ajudar a definir os padrões de atributos de qualidade, é muito importante desenvolver um vocabulário comum, tal como eu estava a dizer, quando nós estamos a desenvolver o produto é essencial, portanto, fazer testes, portanto, em termos também de prova dos alimentos, e poderá ser também com a nossa equipa, e é importante começar pela nossa equipa para depois termos um vocabulário comum. E aqui é, por exemplo, para mim pode ser crocante, para outra pessoa é estaladiço, mas terá exatamente é exatamente a mesma coisa, mas, ou seja, gerar um vocabulário comum para toda a equipa, de forma a que depois possa ser, possamos avaliar os nossos padrões da mesma forma. Relativamente, por exemplo, ao atributo de sabores. Ok. Aqui é, por exemplo, se no produto conseguimos saborear, por exemplo, a pimenta preta ou o conhaque, e se é importante saber que se no meio da experiência quais os sabores que vão permanecer portanto, na nossa boca após o consumo. E aqui podem descrever notas de topo, que normalmente são geralmente leves, frescas, picantes, e notas do meio como o corpo principal dos sabores. Em termos de sabor também podemos ter então suave, médio e picante, e aqui é importante fazer uma referência cruzada a produtos que já estão existentes no mercado e verificar, ou seja, comparando os produtos, se é mais picante ou mais suave. E também temos a parte da aparência, porque um dos fatores que influencia também os consumidores é a aparência do produto, ou seja, também a cor do produto, também a sua forma e também o layout do pacote, que irá ser também falado ainda neste programa de formação. E por isso, depois de decidir quais os atributos, é necessário definir como medir esses atributos, ou seja, quais os parâmetros a monitorizar durante o nosso desenvolvimento do produto. E aqui estamos, por exemplo, a falar, por exemplo, da espessura de uma bolacha, ou mesmo o comprimento do salame, ou a leitura do pH e a viscosidade de uma bebida, portanto, e o nível de escurecimento no forno, por exemplo, para o pão. E após definir esses padrões, é importante então documentá-los, registá-los, de forma a que depois, quando se for fazer a avaliação, a pessoa possa então dizer, ok, tem este pH, se está dentro ou não dos valores de referência que deverá estar, por exemplo, também da viscosidade, e registar então os resultados das suas avaliações. Uma outra forma também que é utilizada é também por fotografias, que podem ser muito úteis para ilustrar, por exemplo, padrões visuais. Aqui há alguns exemplos dos atributos relevantes, por exemplo, para a pizza.
temos a base é um círculo completo, sem rasgos, portanto, é importante que no produto, ou seja, por exemplo, na pizza, não é só o produto final que vamos avaliar, mas sim cada um dos componentes deste produto, ou seja, a base, o molho de tomate, o queijo, pepperonis e as ervas. Portanto, tudo isto é importante depois ter uma consistência em termos de qualidade do produto no fim, quando este vai para o mercado. E, portanto, resumindo os benefícios, temos que definir as características do nosso produto, portanto, todos os atributos, perceber quais são os atributos importantes para aquele produto e para o nosso consumidor, portanto, em termos de foco do consumidor, definir depois, então, uma referência, quais os padrões, criar uma especificação clara, ou seja, aquele padrão, portanto, aquele atributo de crocância ou de acidez, vai ter então um padrão de acidez e vai ter que ter um pH entre tanto e tanto, e depois realizar as avaliações. E aqui falo não só também não no produto final, mas também se calhar ao longo do desenvolvimento. Por exemplo, da pizza, não é no produto final se calhar que apenas se irá realizar esta avaliação, mas sim ao longo do processo que, por exemplo, o molho de tomate, a base, portanto, são coisas separadas e que terão que ser avaliadas. E depois certificar e assegurar as correções, ou seja, certificar que aquele produto tem aquela qualidade e se não tiver, então terá que voltar para trás, porque uma vez que chega ao mercado, se não tiver a mesma qualidade, poderemos então perder consumidores por causa desse erro e, portanto, é necessário certificar e assegurar todas as correções necessárias para esse produto. Terminei relativamente então aos atributos dos produtos e vou passar aos novos conceitos e depois entraremos então nas questões. Relativamente aos novos conceitos, estes novos conceitos para uma empresa é muito importante que a empresa vá sempre ao longo do tempo pesquisando novos conceitos, porque permite construir conhecimento e facilitar também a aprendizagem e resolver muitas vezes alguns problemas e ao mesmo tempo é uma oportunidade de encontrar e avaliar também oportunidades em termos de redução de custos e, por exemplo, também de aumentar custos e atender a novas necessidades dos clientes. Os clientes nós temos focos em determinados grupos de consumidores, mas que ao longo do tempo poderão modificar um pouco, portanto, é necessário que a empresa esteja sempre atualizada e por isso a importância da pesquisa de novos conceitos. E para a pesquisa de novos conceitos existem várias formas, vários métodos de pesquisa. Um deles aqui fala em trabalho detetivo, ou seja, é observar, olhar e ouvir, e aqui é o que se passa em termos do nosso do mercado, ou seja, do que os consumidores procuram, do que estão a desenvolver neste momento as empresas, para verificar se o nosso produto poderá ser melhorado ou mesmo se a nossa empresa pode desenvolver um novo produto, se calhar não para o mesmo tipo de consumidor, mas para um novo consumidor. Outra forma é as feiras de negócios, que são uma fonte valiosa em termos de fornecedores e também de informações. Contudo, em termos de feiras, refiro que será importante não, por exemplo, pesquisar na net ou ver feiras e ok, vamos e pronto. É fundamental que façam primeiro uma pesquisa antes de se inscreverem em cada feira, certificar que as pessoas, os fornecedores, portanto, todas as pessoas que expõem, que estão nessa feira, são as pessoas que necessitam neste momento para a sua empresa, ou seja, para que tenham acesso a novos conceitos, ou por exemplo, se calhar já têm um produto relacionado com o que está exposto, portanto não vale a pena estar a ir. Portanto, é necessário perguntar se a participação nessa feira vai alcançar os objetivos específicos que a empresa necessita, porque senão depois
e vão sempre desperdiçar tempo e dinheiro. Por exemplo, um dos exemplos é a feira de alimentos e bebidas da Nuga em 2019. Aqui falava-se em termos de top 10 trends de 2019, quais os futuros alimentos e as futuras inovações, e em termos de tendências também dos consumidores. Temos depois também a outra forma, que é então as redes sociais, e que hoje em dia está muito em voga. Aqui, na nossa opinião, o LinkedIn é atualmente a melhor rede social para o uso empresarial, mas é importante aqui criar um perfil preciso e que forneça todas as informações necessárias para o consumidor, também para fornecedores e outros interessados que nós queiramos. Mas, ou seja, todo o nosso perfil, para que tenha, ou seja, que nos faça depois permitir que os nossos consumidores nos sigam e tenhamos, ou seja, nos criem mais ligações de rede entre fornecedores. É importante ter mesmo um perfil preciso, e aqui digo que existem alguns webinars também sobre isso, em termos de como este perfil é importante no sucesso depois da nossa marca. E como eu estava a falar também, temos então os webinars, os podcasts e os fóruns. Aqui temos, por exemplo, o do AFES, que nós temos realizado webinars de inovação. Portanto, aqui é o que neste momento está em termos de produtos em desenvolvimento, ou mesmo, por exemplo, aqui quando falo, pode ser só de matérias-primas, e pode surgir uma nova ideia, por exemplo, em termos de redução de sal ou redução de açúcares, que é os temas que estão mais em voga. Portanto, os webinars acabam também por ajudar no desenvolvimento de novas ideias, para depois criar novos produtos com a equipa, e também poder ter novos parceiros em termos de desenvolvimento de produtos. Mas é importante ter a noção que fazer a questão da análise desta pesquisa, ou seja, se este processo de geração e avaliação dos conceitos atenderá então às necessidades da nossa empresa, se as pesquisas que nós iremos realizar têm que ser direcionadas, ou se abrimos um pouco mais, ou seja, direcionados, por exemplo, estamos a falar quando for um pouco mais em termos de focar mais no consumidor, ou, por exemplo, se o produto ser um produto mais sustentável. Abertas será estar um pouco mais não tão focados num determinado conceito. Também se a pesquisa então deve ser ou não restrita às ideias que nós temos, e que, por exemplo, só em termos de produção, redução de custos ou desenvolvimento de negócios. E se depois como serão dirigidas e coordenadas as atividades do planeamento dos novos conceitos, se temos a possibilidade de o fazer. E por isso, em termos de fonte de novos conceitos, muitos deles começam com as necessidades ou tendências dos nossos clientes, ou seja, temos que ter sempre a perspectiva que os conceitos, portanto, as necessidades dos consumidores vão mudar ao longo do tempo, e por isso há sempre a criação de novos produtos, e, portanto, a necessidade de gerar novos produtos para os nossos consumidores. E muitas vezes o que acontece na maioria das empresas é limitar essa busca de novas ideias muito relativamente à empresa, ou seja, internamente, não abranger pesquisas externas. E aqui, quando falo em pesquisas externas, é pesquisas académicas, por exemplo, ou mesmo fornecedores, inventores externos ou concorrentes. E este é um ponto importante, ou seja, não fazer simplesmente esta pesquisa interna, não é que não seja um método bom, entre aspas, ou seja,
é bom que tenhamos uma equipa e que discutamos novos conceitos em equipa, mas que a empresa não fique fechada, mas sim tenham em termos de ligações externas que permitem a geração de novas. Muitas vezes, se tivermos vários, de forma equipa multidisciplinar, em termos, quando te falo em equipa, estou a falar mesmo de uma rede de vários atores, aqui muitas vezes permite reduzir os custos e ter outras alternativas ao processo e não só da criação de novas ideias. Portanto, é sempre bom não estar fechado relativamente ao exterior. E aqui, em termos de fontes, temos também, então, como eu estava a falar, sobre as pesquisas de novos processos. Aqui podemos ter, por exemplo, as revistas, também normalmente a parte de revistas académicas, e depois perceber de todos, portanto, imaginemos que temos vários conceitos e que, ok, gostamos de 3 conceitos, achamos que será bom para a nossa empresa, mas é necessário fazer uma triagem inicial, ok? Portanto, as 3 avaliações assim importantes a realizar é a capacidade de estratégia da ideia e depois a sua viabilidade comercial e perceber, porque nós até podemos gostar da ideia, mas se calhar não ser compatível com a nossa empresa. Portanto, aqui é fazer, na realidade, nós termos vários novos conceitos, novas ideias de conceitos, e depois fazer uma triagem para eliminar as ideias que não são compatíveis ou mesmo que não são viáveis para a nossa empresa. E aqui, na parte da revisão, a administração deve estabelecer um procedimento de triagem e avaliação para depois eliminar as ideias que são pouco promissoras, o mais rapidamente possível, de forma a que depois não seja, a empresa não tenha já feito despesas que depois o produto não irá chegar ao mercado. Aqui é importante o equilíbrio entre manter o nível aceitável dos riscos ou a rejeição de boas ideias. E estas ideias, mesmo depois da triagem, deve ser também avaliada regularmente à medida que avança pelas etapas de planeamento. Ou seja, o importante é que este procedimento de seleção não seja muito rígido, ou seja, fazemos uma seleção inicial e ao longo do nosso desenvolvimento do produto verificamos então, vamos fazendo uma avaliação se continua a ser, portanto, uma boa ideia, entre aspas, ou seja, se continua a ser promissora este desenvolvimento deste novo produto. E depois temos também o teste de conceito do produto, que neste caso é obter uma reação ao novo conceito de mercado de uma amostra de potenciais compradores antes do desenvolvimento do produto, ou seja, verificar no nosso, por exemplo, em termos mesmo da nossa equipa ou dos consumidores, descrever o conceito do nosso produto que iremos desenvolver. Podemos também desenhar ou criar mesmo um modelo e verificar se esse produto, em termos do consumidor, se terá então esse sucesso no mercado quando for lançado. Porque uma vez, se calhar, que se não tiver respostas positivas relativamente aos consumidores, então será uma ideia, um novo conceito a eliminar e que nem sequer passa depois para o desenvolvimento do produto. Aqui depois é fazer, depois verificar se, ou seja, este é exatamente o mesmo, ou seja, de verificar se o consumidor iria comprar este produto e selecionar também, neste caso será importante selecionar se este grupo de avaliadores em termos de consumidores se terá de ser focado, ou seja, ter um mercado-alvo
por exemplo, ser um produto para idosos, terá que ser então um consumidor, um painel de avaliação mais para os idosos. Depois temos a fase final, e aqui temos a análise, a rejeição, a adoção e o lançamento. E aqui é importante fazer determinadas perguntas quando estamos a fazer a nossa revisão ao nosso conceito ao novo conceito, ao novo produto, que é se este produto agrega valor para o consumidor ou para o meu negócio, ou seja, se vou conseguir reduzir, por exemplo, custos e manter a qualidade do produto, se vai agregar valor para o cliente, ou seja, se, por exemplo, crio um novo produto com mais proteína, que é o que está neste momento em voga no mercado, se é, então, se vamos acrescentar valor ou não. Se estou ou não a resolver um problema que verifiquei anteriormente, se este se encaixa na estratégia e nos valores da nossa marca, e se desta forma, com este novo conceito, com este novo produto, se estamos a atingir os objetivos que nos definimos inicialmente no início desta pesquisa. E se, por fim, se é rentável e sustentável. Portanto, aqui na revisão do conceito temos o rejeitar, que quando rejeitar é em custos incomportáveis, se houver problemas de produção ou que sejam incompatíveis com a atual produção que estão a realizar, ou seja, se é necessário criar uma nova linha de produção, se isso será então vantajoso ou não. Também a falta de acesso aos ingredientes, também o preço dos ingredientes em termos de custos dos ingredientes, se o aumento justifica ou não essa atualização e essa modificação no produto. Se houver, por exemplo, uma má resposta do mercado-alvo, ou seja, quando vão fazer o teste em termos de se aquela ideia irá resultar no mercado, irá sempre ser para rejeitar. No caso de ser para adotar, então significa que o conceito foi aceito, que passou na avaliação em termos dos consumidores, em termos de mercado, que tem sucesso no mercado, que tanto os custos são comportáveis, tanto todo o processo é fazível e que vai agregar valor para a empresa. E depois temos também o lançamento, que é a introdução de um novo produto, portanto, que poderá exigir então um processo de integração e de lançamento depois no mercado. E, portanto, depois com estes conceitos todos e com esta ajuda, com toda esta pesquisa e planeamento e implementação, podem então desenvolver o produto e comercializar. E eu dou por fim, peço desculpa, dou por encerrada toda a minha apresentação. Obrigado, Susana, pela excelente apresentação. Ora, até ao momento não temos perguntas no QIA, mas eu tenho uma questão simples para a Susana. Ou seja, com a internacionalização, ou seja, do mercado através da internet, como é que isto vai facilitar de forma ao lançamento dos produtos e à manutenção da qualidade dos mesmos? Com a internacionalização e mesmo quando surgiu agora, por causa mesmo do Covid e tudo, a parte de ser mais online, a internacionalização, quando fazemos portanto, o desenvolvimento do nosso produto e pensamos em depois não só comercializar no nosso país, mas noutros países, vai gerar mais perguntas em termos de, por exemplo, no desenvolvimento dos novos conceitos e terem noção dos custos, se estamos então, se é mesmo esse o nosso objetivo e se vai gerar valor para a nossa marca. Em termos de atributos e mesmo de parâmetros,
penso que as avaliações, se a avaliação seja a mesma, mas é necessário ter mais em conta todos os fatores, por exemplo, em termos de online, se calhar quando nós pomos o nosso produto, terá que toda a imagem terá mais impacto, não só, portanto, quando fazemos, porque o consumidor o que está a ver é a imagem e não o produto em si, não está a tocar, portanto vai ser um bocadinho diferente, portanto aí gera novas questões e serão também faladas um pouco mais à frente noutros módulos. Ok, obrigado, Sam. Ora, não havendo questões, passamos para a apresentação da doutora Inês Brandão. Ora, a doutora Inês Brandão vai falar de testes de produtos no processo de desenvolvimento. É licenciada em Bioquímica pela Universidade de Coimbra, concluiu o seu doutoramento em 2016 pela Universidade de Johannes Gutenberg de Mainz, abordando o impacto da microbiota intestinal na vascularização intestinal. Atualmente desenvolve atividades de investigação e desenvolvimento no Centro Tecnológico Agroalimentar em Castelo Branco, em que se destaca o desenvolvimento de ensaios clínicos com intervenção nutricional para a valorização do recurso endógenos da beira baixa e a coordenação local do FUSILI, Projeto Europeu Horizonte, que visa a melhoria do sistema alimentar nas cidades europeias. Por fim, a Inês presta aconselhamento técnico às empresas em termos de desenvolvimento e otimização de novos produtos. Passo agora a palavra à doutora Inês Brandão. Bom dia a todos. Vou-vos falar sobre os ensaios de produto no processo de desenvolvimento para o setor da alimentação saudável. Portanto, vamos ter vários conteúdos. Hoje vamos falar desde os tipos de ensaios de produtos, a legislação alimentar, os rótulos, portanto, a informação nutricional legalmente requerida e opcional, portanto. Vamos também ainda falar sobre as alegações nutricionais e ainda, portanto, o tempo de vida útil ou vida de prateleira do produto. E vamos seguidamente falar dos painéis sensoriais, portanto, análise sensorial do produto. Portanto, é necessário ter a opinião dos consumidores. Depois, finalmente, encerraremos ao falar da cadeia alimentar e dos vários contaminantes que fazem parte desta cadeia e terminamos com a fraude alimentar e alguns testes que se podem fazer ainda em embalagens. Portanto, estes são alguns tópicos, eu não os segui todos, mas já vamos ver a seguir. Portanto, o âmbito do módulo de formação é de facto garantir que os produtos que trazemos para o mercado são seguros para consumo durante todo o seu prazo de validade e, portanto, isto obviamente é para proteger o consumidor e é uma obrigação legal fundamental de qualquer produtor de alimentos, portanto há que ter essa responsabilidade. É necessário provar que qualquer informação ou afirmação que esteja num rótulo, numa embalagem, de facto seja verdadeira e seja verificada. E também a questão do marketing, a informação que passa para o consumidor, é necessário ter essa atenção. Também é necessário aconselhar, portanto, poderá ser necessário aconselhar os consumidores sobre a melhor maneira de preparar e consumir o produto, para que estes tenham a melhor experiência possível e portanto, continuem a comprar e a consumir. E depois, obviamente, há uma série de testes a que os produtos têm que ser submetidos durante o processo de desenvolvimento, de forma a garantir que nada falha e que o produto é verificado e que passa por todas as provas e que é seguro e delicioso, que vai de encontro, portanto, ao que o consumidor deseja. Portanto, este módulo obviamente não vai englobar todos os tipos de teste em detalhe, porque obviamente os produtos variam muito nas suas características e, portanto, existe essa individualidade e um produtor que estará aqui terá obviamente que ir procurar informação mais detalhada sobre o seu produto em concreto.
Portanto, no âmbito geral, vamos aqui fornecer uma visão geral do tipo de testes necessários e recomendamos, obviamente, o aconselhamento por parte de um profissional devidamente qualificado. Portanto, em termos de legislação alimentar, a legislação alimentar existe para proteger essencialmente os consumidores de alimentos que não são seguros para comer ou beber e também para assegurar que quaisquer declarações e afirmações feitas sobre os alimentos não sejam fraudulentas ou enganosas. É necessário testar os produtos antes do lançamento e registar os resultados, portanto, documentar tudo muito bem, de forma a que os produtos sejam rastreáveis e que cumpram a legislação vigente. Aqui existem alguns módulos que iremos falar, portanto 8 módulos que iremos aqui falar. Os testes nutricionais para declarações, os testes para assegurar a composição de acordo com a lei e com os benefícios alegados, a vida de prateleira, que inclui obviamente os testes microbiológicos e organoléticos. Temos ainda a análise sensorial e a preferência do consumidor. O módulo 5, vamos ver os contaminantes e resíduos da cadeia alimentar, desde a produção, portanto, desde o campo até ao consumo, do prado ao prato. No módulo 6, falaremos das fraudes alimentares e testes de autenticidade, e o módulo 7, alguns testes de funcionalidade e robustez da embalagem. E depois encerraremos com alguns testes para estabelecer orientações na cozinha, nomeadamente a regeneração dos produtos alimentares. Portanto, de acordo com o regulamento da União Europeia de 2011, a informação nutricional legalmente requerida inclui 7 peças de informação fundamentais, e isto portanto, é um requisito legal ter estes 7 constituintes nas informações nutricionais, e estes são o valor energético, cujas unidades são quilocalorias ou quilojoules, portanto a energia do produto, depois a gordura saturada, os hidratos de carbono, os açúcares, a proteína e o sal. Esta informação é normalmente apresentada na embalagem, no verso ou na lateral, e deve ser declarada por 100 gramas ou 100 mililitros do produto, conforme o produto. Muitas marcas optam ainda por exibir informação calculada por porção, para ser mais fácil, ser de mais fácil percepção aos consumidores. Temos, por exemplo, aqui a informação nutricional de um pacote de Nestum, e temos a energia em quilojoules, em quilocalorias, os lípidos, hidratos de carbono, as proteínas e o sal. Neste caso, a fibra é opcional. E temos as tais, a nomenclatura por 100 gramas, os valores por 100 gramas e ainda por refeição. Depois, a informação nutricional tem ainda alguns elementos de indicação voluntária, nomeadamente as gorduras monoinsaturada, poliinsaturada, os polióis, o amido, a fibra, como já vimos no exemplo anterior, e todas as vitaminas ou sais minerais autorizados por lei. Neste caso, neste rótulo, temos, por exemplo, aqui a vitamina C e a fibra como, portanto, elementos de indicação voluntária. Existem, contudo, alguns alimentos que estão isentos das declarações nutricionais, e estes, portanto, são alimentos que podem ser encontrados no tal regulamento que eu vos falei anteriormente, da União Europeia, da Comissão Europeia, de 2011, e são alimentos minimamente processados, com baixo valor nutricional, e são ainda produtos não transformados, compostos por um único ingrediente ou categoria de ingredientes. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, onde se destacam, por exemplo, as águas destinadas ao consumo humano, quer tenham
incluído o dióxido de carbono ou aromas, as ervas aromáticas, o sal, substitutos de sal, extratos de café, portanto chá, vinagres, portanto estes são alguns dos elementos que não carecem de informação nutricional. Depois, para determinar a informação nutricional, como é que eu tiro isto? Deixa-me só ver, é que eu tenho aqui um menu à frente da minha apresentação e eu não sei como tirar isto. Portanto, existem duas principais formas para determinar os valores de declaração nutricional. E estes valores devem ser, vamos já falar a seguir, mas devem ser valores médios dos géneros alimentícios. Portanto, temos aqui os dois principais métodos, que é a análise laboratorial, portanto, o produto é enviado diretamente para um laboratório e testado. Por exemplo, nós no CATA temos um laboratório de Fisicoquímica acreditado pelo IPAC, pela norma 17.025, e onde conseguimos fazer precisamente os vários parâmetros da informação nutricional. Desculpem. As amostras que são enviadas pelos clientes devem ser totalmente representativas do produto final, para que a declaração seja ilustrativa do produto. E também se aconselha que 3 ou mais amostras selecionadas dos ensaios de produção devem ser testadas para ter precisamente o valor médio para cada nutriente e para assegurarmos que de facto os valores são representativos do nosso produto. Por outro lado, para além da análise laboratorial, temos ainda o método de cálculo, ou seja, o cálculo portanto, a determinação dos valores da declaração nutricional não é feita num laboratório, mas sim através dos valores médios conhecidos ou reais relativos aos ingredientes que utilizamos no nosso produto. E temos, por exemplo, a tabela de composição dos alimentos do INSA, portanto, que está no site do INSA, tenho aí o link que podem aceder e, portanto, essa é uma fonte fiável e robusta de dados nutricionais. Temos todo o tipo de alimentos, todo o tipo de produtos e temos lá, de facto, os valores nutricionais para cada alimento e podemos depois fazer o somatório para o nosso produto. Portanto, convido-vos também portanto, a pesquisarem essa tabela de composições de alimentos quando necessitarem. Depois, ao apresentar a informação nutricional na embalagem, portanto, há determinadas regras que são estabelecidas e incluem, por exemplo, normalmente conseguimos encontrar em quase todos os produtos em formato de tabela, com os números alinhados, mas também, e isto é menos frequente, a declaração pode aparecer em formato linear, tal como este layout que apresento aqui abaixo. Portanto, tudo depende, ambos são permitidos, este é o mais comum, portanto, a tabela. A quantidade dos nutrientes deve ser expressa em gramas, quando nós estamos a falar de energia, e como já falei anteriormente, a energia em kilojoules ou quilocalorias. A informação nutricional deve ser expressa por 100 gramas por mililitro, por 100 mililitros, desculpem, deve ser expressa por 100 mililitros, gramas por 100 mililitros, está aqui um erro, e utilizando as unidades de medida especificadas no regulamento da Comissão Europeia. E as vitaminas e minerais devem ainda ser expressos não só por gramas por 100 mililitros, mas ainda se deve referir a percentagem de ingestão de referência, os valores de referência do nutriente, temos aqui este exemplo. Depois, para fundamentar a declaração nutricional, tal como eu já disse anteriormente, devemos basear-nos em valores médios
para aferirmos e sermos aproximarmos o mais possível da realidade do nosso produto, porque há alterações, muitas vezes de estoques, e portanto um valor médio confere-nos uma maior exatidão. E permite a tal variabilidade natural, a variabilidade sazonal, os padrões de consumo, etc, etc. Portanto, teremos então que assegurar que ao enviar amostras para análise laboratorial, estas refletem algumas variações, portanto convém aferir essa questão, e ainda há aqui a questão de muitas vezes é permitido declarar informações relacionadas com o alimento após a sua preparação, ou seja, indicar a declaração nutricional tal como este é consumido. Mas isto só é permitido, esta declaração nutricional final, portanto do produto que se consome e não daquele que está na embalagem, quando houver instruções específicas sobre a preparação, portanto com o devido detalhe sobre a preparação desse mesmo alimento. Temos aqui, por exemplo, uma gelatina em que nos descreve exatamente o modo de preparação e depois poderá então apresentar uma declaração nutricional para o produto que é consumido, que é preparado. Os testes de produtos alimentares para a rotulagem de alimentos podemos utilizar um laboratório acreditado, como é o caso do CATA, portanto o Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar em Castelo Branco. Eu fui lá retirar de uma imensa lista de géneros alimentícios, apresentava-se esta, sólidos e líquidos, e temos aqui várias determinações, temos os hidratos de carbono, gorduras, proteína, fibra, açúcares, vitaminas, e portanto convém sempre seguir os métodos certificados. E dependendo do tipo de nutrientes que estão a ser analisados e que queremos para especificar na nossa embalagem, teremos que falar com o laboratório e requerer os conjuntos de testes apropriados. Existe ainda a questão das alegações. O que é uma alegação? Portanto, uma alegação é um benefício que nós apresentamos sobre o nosso produto portanto, por exemplo, temos aqui algumas alegações, como indicação geográfica protegida, temos a alegação de Fair Trade, a alegação aqui da agricultura biológica da União Europeia, portanto temos uma série de símbolos e para além disso existem ainda as alegações nutricionais que eu vos falarei a seguir e portanto é necessário de facto não só apresentar estas alegações, mas comprová-las e termos provas documentadas para registro futuro. E temos que ter a certeza que o que estamos a passar para o consumidor é de facto verdade. Estas reivindicações podem variar e têm imensas regras e alguns testes para provar que são verdadeiras. E é necessário cumprir certas normas pré-definidas, por exemplo, temos o comércio justo, em que é necessário assegurar o bem-estar dos animais, e também, portanto, assegurar que o Fair Trade, assegurar que as comunidades e que os produtores de alimentos são pagos devidamente, portanto, isso é alguns dos requisitos. Por exemplo, o Fair Trade, o comércio justo, tem ainda algumas normas para adesão a iniciativas de desenvolvimento de comunidades. No que respeita à agricultura biológica, é necessário cumprir imensas regras, não só no processo de produção dos processos, mas depois também garantir que a composição do produto final é biológico. Finalmente, uma área-chave das alegações, tal como eu vos disse anteriormente, é a questão das alegações nutricionais.
E o que é que se entende por alegações nutricionais? É qualquer afirmação que declare, sugira ou implique que um alimento tem certas propriedades nutricionais benéficas particulares. Por exemplo, temos a questão do sem glúten, sem lactose, sem adição de açúcar, baixo teor de sal, rico em ômega 3, portanto, uma série de alegações que poderemos utilizar mediante a questão de conseguirmos, obviamente, provar e de ser verdadeiro. Existem algumas propriedades nutricionais benéficas particulares, por exemplo, devido à energia, o valor calórico que é fornecido, ou que é fornecido a uma taxa reduzida ou aumentada, ou que não é fornecido, ou dizer, por exemplo, que temos um produto com baixo valor calórico, com baixas calorias. E depois temos ainda a questão dos nutrientes ou outras substâncias que o produto contém ou não contém, por exemplo, a questão do sem sal ou baixo teor de sal, esta questão do não contém, os nutrientes que não contém, isto é uma alegação nutricional que tem que ser comprovada. E o contém, temos aqui a questão do ser rico em ômega 3, isto é um dos exemplos de alegações nutricionais. Portanto, há aqui estes dois pontos dentro das alegações nutricionais, que é, prende-se tanto com a energia ou tanto com os nutrientes, a sua inclusão ou não nos produtos. Há aqui ainda um fator-chave que é, há que consultar a regulação, o regulamento da Comissão Europeia, que eu aponto aqui, para de facto verificar se as alegações nutricionais são permitidas. E portanto existe uma imensa lista que se pode consultar. Aqui, em termos de valor energético, as alegações nutricionais permitidas nesse regulamento, portanto, estimam, tanto podemos ter aqui a questão do baixo valor energético, valor energético reduzido ou sem valor energético. E a título de exemplo, podemos alegar que um produto tem baixo valor energético quando o produto não contém mais de 40 quilocalorias para sólidos ou mais de 20 quilocalorias para líquidos, para 100 gramas ou 100 mililitros, respectivamente. Portanto, temos aqui uma série de regras que são especificadas neste documento, e que eu não vou, obviamente, entrar em detalhe, vocês poderão certamente ter acesso mais tarde a esta apresentação. Depois temos outras alegações respeitantes à gordura, portanto, temos aqui o exemplo deste iogurte que diz sem gordura, portanto, isto é esta alegação, desculpem. Em que a regra aqui é o produto não deve conter mais de 0,5 gramas de gordura por 100 gramas ou 100 mililitros de produto. Portanto, há uma série de regras que de facto temos que respeitar. Temos também as gorduras mono, poli e insaturadas. E temos aqui também as regras a definir os limites máximos e as percentagens máximas ou mínimas. Depois temos também essas alegações nutricionais respeitantes aos açúcares, por exemplo, sem açúcares, ou seja, o produto não deve conter mais de 0,5 gramas de açúcar por 100 gramas, portanto isto a título de exemplo, ou sem adição de açúcares. Temos aqui, por exemplo, estes cornflakes que têm 0% de açúcar adicionado, que vai de encontro a esta alegação nutricional permitida nesta última caixa. Temos ainda as alegações nutricionais respeitantes ao sal e sódio, temos o baixo teor de sódio, muito baixo teor de sódio, sem sódio ou sem sal e sem adição de sal. Neste caso, aqui neste produto vemos claramente que diz sem sal, portanto este produto não deve conter mais de 0,005 gramas de sódio, ou valor equivalente de sal por 100 gramas de produto. Portanto, estes são alguns exemplos das alegações nutricionais que têm que ser, portanto, a lista, temos que consultar a lista e temos que ter a certeza que os nossos produtos respeitam estes limites, caso contrário estaremos a incorrer numa ilegalidade. Temos ainda a fibra e a proteína, temos fonte de fibra, alto teor de fibra, fonte de proteína e alto teor em proteína são outras das alegações e temos as correspondentes quantidades máximas ou mínimas que o produto deve ter.
Temos ainda para vitaminas, minerais e outros nutrientes ou substâncias que o produto possa ter. E pronto, e temos que consultar o regulamento. Temos aqui tudo, de facto, todas estas alegações foram retiradas diretamente do regulamento, portanto também poderão consultar mais tarde a apresentação. Temos ainda light, natural e fonte de ácidos gordos ômega 3 ou alto teor de ácidos gordos ômega 3 e portanto novamente temos aqui os valores mínimos que os produtos devem respeitar. Temos ainda, para além dos nutrientes, temos ainda o livre de ou sem alegações. As alegações que dizem livre de ou sem. Por exemplo, livre de glúten, sem glúten. Portanto, temos que provar que um produto não contém, se nós dizemos que um produto não tem glúten, temos de facto que o provar. Por exemplo, se estiver no processo de desenvolvimento de um novo produto ou de reformulação de um produto existente e desejar declarar que o produto é sem glúten, sem nozes, sem lactose, devemos de facto assegurar que os nossos produtos são testados por um laboratório acreditado. Também é necessário fazer alguma continuidade de testes para provar que o produto permanece livre ao longo da cadeia de produção e que não há contaminação cruzada durante o armazenamento, manipulação, transporte ou em qualquer outra fase da cadeia de abastecimento. E há aqui uma coisa, portanto, uma questão que eu queria ressalvar, é que de facto não é apenas uma obrigação legal, mas também uma obrigação do foro ético, portanto, porque muitas vezes há determinados clientes que podem, portanto, ter as suas vidas em perigo se, ao confiarem numa embalagem, num produto que estão a consumir, esse produto não, portanto, se houver alguma fraude, as pessoas podem mesmo perder a vida e, portanto, temos que proteger os clientes e, portanto, temos não só as obrigações legais, mas éticas e proteger os consumidores. Temos aqui um exemplo de uma árvore de decisão para a validação das reivindicações livre de ou sem. E, portanto, temos aqui algumas questões que colocamos durante o desenvolvimento do nosso produto e, portanto, por exemplo, temos aqui a primeira questão nesta caixa. O produto contém o alergénio especificado como parte de um ingrediente composto como um ingrediente deliberado. Os ingredientes que estão oficialmente isentos pela legislação da União Europeia são aceitáveis. Portanto, se tivermos um ingrediente que é um alergénio que não é aceito pela legislação da União Europeia, sim, não podemos afirmar que esse produto é livre de ou sem. Portanto, convido-vos com mais calma depois a espreitar este organigrama. Depois temos algumas regras, normas legais em relação a determinados produtos, concretamente algumas regras específicas por tipo de alimentos, e portanto há que, se alguém não tem experiência na produção de alimentos ou bebidas ou não tem experiência num determinado tipo de alimento, pode já ter noutros, mas não num determinado tipo, há que investigar completamente qualquer regulamentação específica que se aplique a determinados produtos. Convido-vos, por exemplo, a consultar o site da DGAV, e, portanto, da DGAV, www.dgav.pt, a consultar as regras específicas por tipo de alimentos. Eu, por exemplo, retirei do site da DGAV algumas regras, depois as pessoas, portanto, selecionam aqui alguns dos produtos e veem o que é que se aplica. Temos, por exemplo, o caso do azeite, em que tem algumas regras específicas, ou outros. O mel, por exemplo, é outro produto, portanto, temos imensos produtos que poderemos espreitar quais são os requisitos específicos aplicáveis. Depois,
obviamente, volto a referir que se desejar declarar que o produto tem uma determinada composição ou quantidade definida de ingrediente, temos que novamente sempre manter as provas documentais, as especificações, os processos de fabrico, as provas das receitas, portanto temos que guardar todos esse tipo de elementos e ainda fazer testes rigorosos e encomendar a laboratórios certificados. Pronto, novamente aqui é mais do mesmo, portanto devemos de facto validar aquilo que dizemos numa alegação nutricional e temos então que submeter o produto a análises laboratoriais. Agora, falando de outra temática, em relação à vida útil do produto ou tempo de vida de prateleira, portanto, aqui há um aspecto crítico quando lançamos um novo produto ou reformulamos um produto ou bebida, portanto sólida ou bebida, há que determinar quanto tempo é que este produto permanece seguro para consumo e com a qualidade, portanto, que é desejada, de forma a que os consumidores tenham uma boa apreciação do produto. Este período é muitas vezes chamado prazo de validade e abrange todo o período desde o fabrico, portanto, a embalagem, passando pelo armazenamento, transporte, até ao tempo real na prateleira de uma loja, uma cozinha, portanto, ou na casa do consumidor. Portanto, o prazo de validade abrange, portanto, todo o tempo desde que o produto é fabricado até ao seu consumo. Há aqui duas formas diferentes de validade que são declaradas nos produtos da União Europeia e também no Reino Unido. E há duas formas, que é o consumir de preferência antes de, e há o consumir até. Portanto, muitas vezes o consumidor não está propriamente ciente da diferença destas terminologias e isto muitas vezes leva a que haja desperdício de alimentos e, portanto, muitos dos alimentos que ainda se poderiam consumir são descartados para o lixo e, portanto, temos o desperdício alimentar. Portanto, o consumir de preferência antes de é a data até à qual o alimento conserva todas as suas propriedades, mas ainda pode ser consumido e, portanto, depois desta data ter passado, poderá ainda ser seguro consumi-lo. Temos é que, portanto, se calhar poderemos ter uma alteração organolética do produto. Por exemplo, o produto ficar um bocadinho mais seco, mais desidratado em relação àquilo que estaria até à data do consumir de preferência antes de. E o consumir até é a data após a qual o alimento já não pode ser consumido, portanto é perigoso e pode ter já desenvolvimento, crescimento de patogénios que poderão colocar o consumidor em risco. Portanto, há algumas considerações sobre a vida de prateleira ou vida útil dos alimentos e temos que utilizar uma série de métodos de teste para definir o período de tempo específico durante o qual o produto irá manter várias características. Que seja seguro para comer, que mantenha o seu valor nutritivo, que mantenha uma qualidade aceitável e que seja comercialmente estável, portanto que a embalagem, na embalagem ainda esteja estável e não sofra alterações. Há alguns fatores a avaliar durante os testes de vida útil da prateleira dos alimentos e isto inclui, portanto, alguns fatores, a umidade, a atividade de água, o teor de gordura, óleo, o pH e o índice de acidez, se há deterioração microbiana ou não, se há alterações de cor, exposição à luz, se há deterioração da textura, perda de sabor ou mesmo alterações no seu teor alcoólico. Depois, relativamente a estas alterações, há aqui alguns fatores que influenciam a vida útil dos alimentos. Temos alguns fatores químicos e físicos, como a umidade, o calor, o oxigênio, a luz, que podem levar a que o alimento, portanto, sofra alterações e que de facto haja uma alteração da experiência sensorial do produto.
o que faz com que o consumidor, portanto, não goste tanto do produto se este sofrer algumas dessas alterações. E temos ainda a parte do crescimento microbiano, onde podemos ter, portanto, o crescimento de leveduras, bolores, bactérias, que pode levar a uma mudança nos atributos sensoriais do produto, reduzindo a vida útil do produto e ainda tornar o produto perigoso, portanto há que ter em atenção esta questão. Há algumas pistas que poderemos seguir para verificar se há crescimento microbiano, por exemplo, se o produto fica mais feio, portanto se há um decréscimo visual do produto, se fica com um sabor azedo, devido, por exemplo, ao crescimento de bactérias láticas, ou se o aroma ou a textura ficam um pouco farinhentas também. E poderá ainda, portanto, outra pista será o inchaço da embalagem, ou ainda o aparecimento de bolores que conseguimos ver a olho nu na embalagem. Na embalagem não, no produto. Há aqui uma questão que é, muitas vezes alguma presença de bolores não é assim tão perigoso na segurança alimentar, mas há que terem atenção que alguns bolores, portanto, produzem toxinas e são perigosas para a saúde, portanto temos que ter em atenção esta questão. Muitas vezes diz-se que os bolores não fazem mal, nomeadamente na marmelada e noutros produtos, mas há que terem atenção que alguns dos bolores podem produzir toxinas. Existe uma combinação de testes para verificar, para fazer o teste da prateleira de vida útil dos alimentos, e portanto isto inclui os testes microbiológicos, nomeadamente alguns dos patogénios que se encontram aqui, os Staphylococcus aureus, a Listeria, Escherichia coli, hemorrágica, Salmonella, Bacillus, Campylobacter. Portanto temos aqui uma série de E. colis, de patogénios que podem colocar de facto em perigo a vida do consumidor. E temos depois também os testes físico-químicos, que incluem, por exemplo, a umidade, o pH, a acidez, entre outros, e que permitem determinar a frescura do produto. Finalmente, temos aqui a parte dos testes sensoriais e físicos, que podem ser feitos através de uma análise sensorial, que permite o teste da aparência, do odor, da textura, do sabor, do cheiro, pronto, uma série de fatores organoléticos envolvidos. Eu gostaria ainda, portanto, de vos falar de dois tipos de avaliações dois tipos de avaliações que podem ocorrer, que podem ser feitos para determinar a vida útil ou o tempo de vida de prateleira de um produto. Isto é em tempo real, portanto a avaliação pode ser feita em tempo real, portanto é aplicado à temperatura, portanto os produtos estão à temperatura ambiente, refrigerados ou congelados conforme aplicável num determinado produto e portanto o produto vai sendo analisado, portanto, a tempos específicos e determinados. E também temos aqui outro tipo de avaliação, que é o tempo acelerado, ou seja, isto é quando colocamos algum stress no produto, de forma a que se acelere o tempo o tempo necessário para fazer uma avaliação válida. Por exemplo, temos no teste, na avaliação acelerada, nós aumentamos a temperatura a que estão os alimentos, de forma a verificarmos se existe crescimento microbiano, se existem outras alterações organoléticas, alterações físico-químicas, portanto aí aumentamos a temperatura de forma a acelerar o teste e verificarmos se existem as alterações e se estas alterações existem mais rápido ou não. Isto é quando temos pressa de que, de facto, o nosso produto seja lançado no mercado e temos pressa em ter estes resultados. A título de exemplo, por exemplo, temos aqui produtos lácteos embalados
em materiais permeáveis ao vapor de água e ar, e quando mantidos a uma temperatura de 37 graus durante uma semana e umidade relativa de ar a 70%, temos aqui um envelhecimento igual ao que passariam estes produtos lácteos, estes mesmos produtos lácteos, se estivessem mantidos a uma temperatura ambiente por um mês. Portanto, a temperatura ambiente, obviamente, nos 20 e tal graus. Portanto, temos aqui uma aceleração do processo. E agora, seguidamente, temos aqui algumas dicas, eu não vou entrar em muito detalhe, para trabalhar com o laboratório, portanto, o que é que o produtor deve estar atento, quem tem um produto a desenvolver, o que é que deve ter a estar atento. Temos aqui algumas dicas práticas. Portanto, assegurar-se, por exemplo, que deve ser informado imediatamente se o produto falhar num teste. Um novo teste para garantir que não é um incidente isolado é uma boa ideia, mas se ocorrerem mais falhas é melhor cancelar os restantes testes, rever as questões que causam os problemas e resolvê-las, e organizar outra sessão de testes. Portanto, não queremos perder tempo valioso ou pagar por testes que vão correr mal, e portanto temos aqui que avisar o laboratório que vai fazer este tempo de vida útil de ser avisado atempadamente e ter os resultados em tempo real. Depois há que também terem atenção que temos que enviar amostras representativas do nosso produto e tem que ter os padrões de qualidade de referência do nosso processo. Pronto, isto são algumas dicas, vocês poderão consultar mais detalhadamente. E agora, seguidamente, creio que é agora, portanto, gostaria de vos apresentar a nossa responsável da vida útil no CATA, portanto, a doutora Ana Riscado, que poderá aqui falar de alguns exemplos de alguns estudos que foram feitos no CATA para a determinação da vida útil. Bom dia. Portanto, então, como a colega Inês, a doutora Inês estava a falar, portanto, aqui no CATA fazemos a avaliação de vida útil de produtos, portanto, produtos alimentares, em que o cliente chega até nós, apresenta-nos o produto e, portanto, e depois diz que realmente quer avaliar se o produto cumpre com a validade pretendida. Nós, então, temos que verificar, portanto, a estabilidade do produto, e geralmente, portanto, é muito importante saber o pH e o AW desse mesmo produto. Depois envolvemos as 3 valências do CATA, portanto, no laboratório de microbiologia, físico-química e sensorial. São definidos vários tempos, portanto, o tempo inicial que corresponde assim que o produto é feito, portanto, e depois definimos também um N que convém ter uma representatividade desse mesmo lote do produto que vamos analisar. E depois fazemos então as análises microbiológicas, físico-químicas, sensoriais no tempo 0, portanto, e é muito importante que o cliente esteja envolvido, porque o cliente é que sabe como é que quer que o produto chegue ao final. Daí que nas provas sensoriais o cliente também possa estar presente. Depois, na fase intermédia, é novamente analisado. Aqui já não vamos fazer tantas análises microbiológicas, portanto já poderá-se, nas fases intermédias fazemos sempre menos análises, mas também tudo depende do produto que estamos a testar. E depois no tempo final, aí sim vamos fazer também as análises todas, que são mesmo tantas legisladas como outras que a gente acha pertinente, consoante, portanto, o produto. Já tivemos vários produtos aqui e, por exemplo, o produto era estável microbiologicamente. A nível sensorial, foi detectado que um componente, portanto, estou a falar de uma granola, havia um componente dessa granola que apresentava a nível sensorial a rancificação. Portanto, o produto, chegámos ao meio do tempo e parou-se porque o produto não apresentava as características que o cliente queria. Portanto, é este o trabalho que é feito muitas vezes aqui no CATA. Portanto, também já tivemos alguns produtos vegan, portanto, porque não havia estudos no mercado, e então testámos esses produtos, como hambúrguer de cogumelos,
alheiras, salsichas, patês de alheira de chiteio. Depois também tivemos produtos de pescado, como carpa grelhada, axiga no forno, escabeche de Lúcio Perca, e depois também a nível dos biscoitos de amêndoa, bolachas de canela, gengibre e a granola crocante. Pronto, mas cada produto portanto, é um caso, há sempre que avaliar, e então depois elaboramos uma proposta para cada tipo de produto. Portanto, é isso que aqui tentamos fazer. Portanto, é esse o acompanhamento que depois damos. Depois é emitir um relatório, e se realmente o produto chega ao final do tempo que era esperado ou não. Ana, e normalmente aqui no CATA, destes vários exemplos que mostraste, normalmente fizeste os testes em tempo real? Foi em tempo real, sim. Nunca é acelerado? Ainda não fizemos os acelerados. O acelerado é mais para dar, de facto, a urgência de colocar o produto rapidamente no mercado, sim. De momento, fazemos com o tempo real. Obrigada. Depois, aqui entramos agora na parte da avaliação sensorial, que é a ciência que mede, analisa e interpreta a reação dos sentidos. Esta análise é muito útil para uma vasta variedade de fins, quer sejam os estudos de vida útil ou vida de prateleira, que já falámos anteriormente, quer para comparar produtos e decidir qual é que segue para a linha final de lançamento no mercado, para mapear o produto, para controle de qualidade e algumas especificações que queremos comentar sobre o produto, para reformular, portanto, perceber que se calhar o produto não é aceito sensorialmente e temos que o reformular, portanto, serve aqui para fazer esta avaliação e ainda, portanto, serve para ver se há aceitação do produto por parte do consumidor. E nesta questão, se conseguirmos provar que um produto é aceito por parte do consumidor, e se tivermos uma análise bastante positiva, até podemos encontrar eventuais investidores para o nosso produto, caso seja de interesse. Convido-vos a consultar o módulo de formação P1, M3, do Benchmarking para Desenvolvimento de Produtos, para mais algumas informações e modelos úteis. Temos alguns tipos de testes sensoriais e que têm, portanto, objetivos, cada um destes tipos de análises sensoriais tem objetivos diferentes. Temos os testes discriminativos, ou testes de diferença, e aqui, portanto, o objetivo é identificar as diferenças sensoriais entre dois ou mais produtos. E é determinar, de facto, se a diferença entre dois produtos é significativa, dois ou mais produtos. Aqui vamos fazer uma diferenciação qualitativa e ou quantitativa entre as amostras. Depois temos os testes descritivos, em que o objetivo é fornecer uma descrição detalhada das características sensoriais dos produtos e permite-nos ainda avaliar a intensidade dos atributos sensoriais de um produto. Podemos determinar se existem diferenças significativas entre dois produtos e, se a resposta for sim, definir quais as diferenças que representam. Finalmente, temos ainda os testes afetivos, e estes testes exploram os pontos de vista subjetivos dos consumidores. Portanto, são testes de preferência e avaliam a aceitação e a preferência dos consumidores em relação a um ou mais produtos. E, obviamente, temos aqui os 5 sentidos que funcionam, portanto, são os equipamentos, os instrumentos fundamentais para a análise sensorial. Para a seleção dos painéis, portanto, temos aqui a seleção depende do tipo, do objetivo dos testes. Para testes analíticos, portanto, os sentidos dos membros do painel devem ser bem apurados. E qualquer pessoa que participe neste tipo de testes deve ser mais sensível às diferenças nos produtos testados em relação aos consumidores normais.
e, portanto, estamos aqui a falar de um painel treinado, de provadores treinados. Portanto, para um painel de provadores treinado, temos, obviamente, que fazer vários exercícios de seleção. Portanto, as pessoas são submetidas a exercícios de seleção antes de serem selecionados para se tornarem organistas sensoriais. Não sei se é essa a palavra. Pronto, eu tenho aqui a responsável da análise sensorial do CATA que vos vai falar um bocadinho a seguir sobre esta questão. Pronto. Depois temos ainda os consumidores comuns, e percebemos se gostam ou não do produto, e portanto isto faz sentido para perceber a preferência dos consumidores, e estes painéis utilizam painéis não treinados que representam o público-alvo. Para evitar influências negativas, devem ser excluídos deste tipo de testes as pessoas que tenham recebido formação em testes analíticos ou tenham algum conhecimento sobre o produto ou sobre o projeto em causa. Portanto, podemos ter aqui um teste de diferença. Eu acho que aqui vou passar um bocadinho à frente, porque a Cátia está aqui e poderá dar-vos alguns exemplos concretos de alguns painéis aqui, algumas provas aqui no CATA. Portanto, as boas práticas ditam que devemos ter, para a aceitação sensorial, devemos ter pelo menos, portanto, este é o tamanho mínimo do grupo para teste, deve ser 30 membros no painel. E, portanto, ter um maior número de membros do painel significa que cada ponto de vista e pontuação individual tem menos impacto, portanto, diluímos o individual aqui e, portanto, temos um resultado mais representativo do grupo mais amplo. E, portanto, obtém-se uma melhor imagem da variabilidade entre os consumidores. E isto é importante, quando estamos a desenvolver um novo produto, é importante, de facto, não passar à frente na questão da análise sensorial e fazer esta análise, porque muitas vezes podemos trabalhar arduamente para desenvolver um produto, mas depois chegamos à parte do consumidor e pode ser decepcionante ouvir o consumidor a dizer que não gosta. Portanto, é importante procurar o feedback e tomar medidas, e às vezes temos que fazer algumas alterações, algumas reformulações ao nosso produto. Em última análise, se um produto não for aceitável para os consumidores, estes não repetirão a compra e as vendas diminuirão. Portanto, é essencial investir numa análise sensorial, porque permite às empresas ter um feedback, portanto, mais seguro antes de facto de se lançarem no mercado com um determinado produto. Eu não vou entrar aqui, portanto temos aqui alguns casos de estudo, por exemplo, isto tinha a ver com um produto, um gelado enriquecido com ômega 3, que contém óleo de peixe microencapsulado e, portanto, foi feito um teste de aceitação com um painel de provadores não treinado. E depois verificou-se se de facto as pessoas gostavam ou não gostavam, se era aceito ou não, e assim que se determinou que foi aceito, portanto, fomos de facto avaliar melhor com um painel selecionado, um painel treinado e selecionado para testar qualquer sabor e odor a peixe. Isto para quê? Para ter uma melhor percepção de qual a quantidade de óleo de peixe a adicionar, porque este teste com um painel de consumidores treinado foi de facto dado um controle, portanto um controle sem óleo de peixe e outro com óleo de peixe adicionado, e portanto os resultados que daí advêm dá-nos uma estimativa de qual é a quantidade de óleo de peixe que deve ser adicionada ou retirada ao produto, e isto permite-nos uma reformulação do produto. Portanto, eu, tal como vos disse anteriormente, não vou entrar em detalhe sobre este estudo de caso, temos aqui um segundo estudo de caso. Depois temos aqui algumas folhas de teste sensorial, alguns exemplos. Portanto, é boa prática atribuir a cada amostra um código aleatório,
uma vez que isto remove algum enviesamento, portanto, da análise dos produtos. E depois cada consumidor pode dizer, portanto, em relação, por exemplo, à aparência visual, aparência e cor, vai desde o extremamente desagradável ao extremamente agradável. Portanto, temos aqui uma série de pontuações que poderemos dar a um determinado produto. Codificado, claro. Portanto, vamos, em relação à parte dos painéis sensoriais e análise sensorial, existem fornecedores especializados, portanto, obviamente nem todas as empresas do ramo alimentar têm este tipo de possibilidade de ter análise sensorial e, portanto, é importante encontrar fornecedores especializados. E estes fornecedores devem ser capazes de encontrar não só um painel, portanto devem contratar as pessoas que farão parte desse painel, quer seja treinado, quer seja o consumidor comum, não treinado, e portanto devem avaliar as necessidades específicas e realizar os testes de acordo com o tipo de amostras. Portanto, há que não esquecer que de facto é importante avaliar o produto sensorialmente. Finalmente, a título de exemplo, nós aqui no CATA temos portanto, análise sensorial, um laboratório de análise sensorial e, portanto, apresento-vos a doutora Cátia Batista, que é responsável desse mesmo laboratório, que poderá dar alguns exemplos práticos daquilo que é feito. Bom dia. Pronto, nós aqui no CATA, indo ao encontro daquilo que a colega já falou e bem, trabalhamos com 2 tipos de painéis. Os painéis de consumidores, em que todos nós nos incluímos, porque não temos, portanto, treino e qualquer pessoa é um consumidor, um potencial consumidor, dependendo do produto. E habitualmente, pronto, recrutamos os painéis, fazemos uma divulgação, inclusive online, na página do CATA e na página do Facebook, e de acordo com os produtos que temos para analisar, fazemos esse dito recrutamento. Este tipo de provas pode ser feita em vários âmbitos, quer seja a prestação de serviços para um cliente que está eventualmente a avaliar, portanto, a aceitação que o produto poderá ter no supermercado, no mercado, quer seja no âmbito dos nossos projetos, os projetos elaborados no CATA, quer seja também para produtos desenvolvidos por nós, que não sejam no âmbito do projeto, mas que venham a ser desenvolvidos e que queiramos avaliar a potencial aceitação no mercado. Portanto, este é o nosso trabalho enquanto painel de consumidores. Depois, a nível de painel de provadores, que tal como a colega já referiu e bem, são pessoas selecionadas para determinados produtos, preferencialmente um dos requisitos principais é que sejam consumidoras ou que apreciem um determinado produto, e então é feita a seleção dos provadores e de seguida uma série de sessões de treino que tem inclusive avaliações durante os diversos passos, ou seja, a pessoa pode inicialmente ingressar nesse painel de provadores e depois por algum motivo não reúne as condições ou as aptidões sensoriais necessárias para a avaliação do mesmo e, portanto, poderá ser excluída. Mas, se tudo correr bem, se a pessoa tiver sempre uma avaliação positiva, fará parte do nosso painel de provadores e será treinado, ou seja, o painel tem várias sessões de treino e depois, sempre que há necessidade de avaliar um produto que requer o painel de provadores, temos então um painel treinado. Nós no CATA, atualmente temos 2 painéis treinados a funcionar. Temos o painel de provadores de queijos da Beira Baixa DOP, que lá está, cada vez que é necessário fazer avaliação deste tipo de queijos, o painel é recrutado, e também essa avaliação pode ser quer no âmbito de projetos, quer no âmbito de prestações de serviços a clientes, quer no âmbito de, eventualmente, algum concurso que se faça na região e que envolva este tipo de análise. Portanto, este painel faz habitualmente testes e provas de conformidade e descritivas quantitativas, que são provas em que atestam se o produto em si, neste caso queijo, está de acordo com as exigências dos cadernos de especificações dos queijos da Beira Baixa DOP. Portanto, este é um dos painéis que nós temos. Atualmente, o CATA tem também um painel de provadores de mel,
está em fase também, já está constituído, está treinado e está numa fase de acreditação. Este painel será brevemente acreditado pelo IPAC pela 17025. Portanto, e à semelhança do painel de provadores de queijo, fará a avaliação também da conformidade dos meios de obra, alguns meios de obra, para já. Portanto, sempre que houver necessidade de avaliar meios, será convocado o painel e será trabalhado, portanto, nesse sentido. Estes são os 2 painéis de provadores que o CATA tem neste momento. Não quer dizer que não possa ter mais, tudo depende da necessidade futura e daquilo que venha a ser desenvolvido. Creio que nós, em termos de laboratório de experiência, já partilhei convosco um pouco daquilo que nós fazemos cá. Hoje temos uma prova. E é isso, e aproveito para dizer que hoje temos a decorrer uma prova de baguitas, aberta a consumidores. Quem quiser vir até ao CATA hoje é bem-vindo para provar este produto que estamos hoje a disponibilizar, está bem? Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Muito obrigada. Pronto. Passando agora para outra secção, portanto, vamos aqui falar portanto, de alguns testes que é necessário garantir para que os alimentos sejam seguros e para os consumidores, uma vez que existem, de facto, várias etapas, desde o cultivo até ao alimento aparecer no prato, portanto, desde o prato ao prato. E, portanto, existem aqui alguns riscos que podem afetar a segurança alimentar dos componentes e dos produtos acabados. E alguns destes riscos de contaminação e, portanto, e presença residual, portanto, existem alguns riscos de contaminação e presença residual de algumas substâncias indesejáveis que incluem, por exemplo, as toxinas naturais, os metais, e substâncias orgânicas, práticas de medicina veterinária não autorizada que coloquem em causa, por exemplo, a qualidade da carne, poluentes ambientais e ainda contaminantes de processo. A EFSA, a European Food Safety Agency, e neste caso a DGAV, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, definem alguns tipos de riscos que podem surgir e quais são os níveis aceitáveis para a presença dessas substâncias. E também discriminam ainda os métodos de ensaio que devem ser utilizados para confirmar que os alimentos são de facto seguros para consumo. Convido-vos, em relação a esta temática, convido-vos a consultar o Plano Nacional de Controlo de Contaminantes, portanto, que está, creio que publicada pelo site da DGAV, e que tem uma lista de todos os contaminantes e dos riscos associados. Falaremos alguns, portanto, em mais detalhe agora, portanto, as micotoxinas, que são toxinas naturais, por exemplo, temos as aflatoxinas, a betulina. Temos ainda entre os poluentes ambientais alguns retardadores de chama e algumas dioxinas e bifenilos policlorados. Temos ainda alguns contaminantes dos processos, como a acrilamida e alguns hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, e ainda metais como o chumbo, o cádmio, o mercúrio e arsénio. Nas toxinas naturais, o metabolito secundário produzido por fungos tem efeitos indesejáveis na saúde humana, e estas toxinas podem ser encontradas em cereais, frutos secos, especiarias. Temos, por exemplo, as aflatoxinas, que são produzidas por 2 espécies de aspergilos e que são genotóxicos e cancerígenos, portanto, é preciso terem atenção no consumo deste tipo de toxinas. Temos ainda esta ocratoxina, que, por exemplo, pode ocorrer em cereais, café e cacau e é possivelmente carcinogénica. Temos aqui alguns contaminantes ambientais. Neste caso, esta substância é usada para prevenir a combustão em caso de incêndio
e é persistente no ambiente e tem efeito cumulativo na cadeia alimentar e ainda, portanto, é muito perigoso em ambiente aquático e tem potencial cancerígeno. Temos ainda as dioxinas, que são produtos químicos tóxicos que persistem no ambiente e que se acumulam também na cadeia alimentar. E, portanto, 90% da exposição humana às dioxinas é através da ingestão de carne, produtos lácteos, peixes, moluscos e bivalves. A acrilamida é outro dos componentes que pode ser formado durante o processo de cozedura ou fritura. Portanto, quando existem alimentos que contêm asparagina e outros açúcares que, portanto, estes componentes são alterados e formam acrilamida quando cozidos a temperaturas superiores a 120 graus, durante períodos consideráveis. E muitas vezes temos a questão das batatas fritas que poderão ter também, durante a fritura, podemos induzir a formação de acrilamida. Temos ainda os furanos, que é outro contaminante formado durante o processo de cozedura. E pronto, não vou entrar em mais detalhe. Temos ainda os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são contaminantes produzidos através da queima de materiais à base de carbono e existem, por exemplo, em produtos à base de carne fumada e grelhada à chama. Portanto, estes produtos também são um risco porque são cancerígenos. Temos ainda os metais pesados que se acumulam e obviamente têm efeitos tóxicos, carcinogénicos e inclusivamente o mercúrio pode passar a barreira hematoencefálica e ter, portanto, efeitos nefásticos ao nível neurológico. Portanto, aqui entramos agora noutro aspecto, portanto eu estou-me a aproximar do fim. Em relação à fraude alimentar, portanto, qualquer ação intencional suspeita por parte de empresas ou indivíduos com o objetivo de enganar os compradores e obter deles vantagens indevidas. A maioria dos governos atua para prevenir e processar a fraude alimentar através de organismos públicos como a ASAI. Existem, portanto, tanto as práticas fraudulentas ou enganosas, em que os produtos em que fazemos passar os produtos por autênticos e que na verdade estes são de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que se afirma que possuem ou aparentam. E temos ainda a adulteração de géneros alimentícios, portanto falsificar os alimentos através da adição, subtração ou substituição de substâncias ou ingredientes, e sempre com a motivação económica. Temos alguns organismos, neste caso em Portugal, a ASAI, que tenta detectar algumas fraudes alimentares. Para combater esta questão da fraude alimentar, temos a autenticidade dos alimentos e há vários métodos que comprovam a autenticidade dos mesmos, quer sejam métodos de DNA, proteómica, portanto, em que testamos as proteínas, em que, portanto, métodos químicos, por exemplo, temos o mel, tem sido também preocupante a entrada de mel proveniente da China, na Europa, e neste caso vem muitas vezes com alguns aditivos e portanto, vem falsificado, e tem sido, portanto, um exemplo concreto de uma problemática que as autoridades europeias têm tentado combater. E nesse caso, que é com o mel também, temos aqui a espectroscopia, métodos espectroscópicos que entram em ação, neste caso, para detectar se um alimento é autêntico ou não. Temos metabolómica e vários ensaios concretos e aconselho-vos de facto a contactar um especialista se houver dúvidas em relação às várias técnicas para traçar o perfil dos alimentos. Depois, temos ainda os testes a organismos geneticamente modificados.
Portanto, desde há vários anos, portanto, os OGMs têm sido introduzidos no mercado e, portanto, o que é OGMs? Portanto, são organismos, qualquer animal, planta ou micróbio, cujo DNA tenha sido alterado utilizando técnicas de engenharia genética. É necessário, portanto, determinar a quantidade relativa de OGMs numa amostra, quantificar e, portanto, e também identificar uma vez que é obrigatório e tem consequências legais se não identificarmos que de facto o nosso produto tem OGMs no seu conteúdo. Existem vários testes para, desculpem, isto devia dizer teste de OGMs e não teste. Portanto, teste de OGMs, existem alguns métodos, como por exemplo o teste de tira, que basicamente, e o PCR, obviamente, que já estamos todos familiarizados por causa do Covid. Tanto de uma como outra, teste de tira, em que temos uma linha de controlo e uma linha de teste positiva, semelhante um bocadinho aos testes ao Covid, e também temos ainda os testes de PCR para qualificar e quantificar os OGMs presentes numa determinada amostra alimentar. Peço desculpa. Pronto, finalmente entramos aqui no outro tópico, que é a funcionalidade e a robustez da embalagem. Portanto, é necessário, para além de assegurar que o nosso produto tem qualidade, é necessário que a embalagem seja robusta e adequada ao objetivo, que é, portanto, proteger as qualidades internas, preservar as características do produto iniciais e proteger durante as várias fases de distribuição e armazenamento doméstico, assim como manter o prazo de validade e preservar a segurança alimentar do produto. Qualquer falha na embalagem, qualquer falha na sua, pode levar a uma falha de funcionalidade e comprometer o produto e levar, portanto, à insatisfação do consumidor ou mesmo ao perigo para com o consumidor, quando estamos a falar, por exemplo, de eventuais contaminações que possam ocorrer devido a falhas de embalagem. Temos alguns testes para avaliar a funcionalidade das embalagens, que incluem os testes de compatibilidade, os analisadores de gás para atmosferas modificadas, a detecção de fugas e a análise sensorial que já falámos atrás. Portanto, temos os testes de compatibilidade, em que, portanto, a embalagem precisa de complementar o produto e garantir que este se mantém em ótimas condições. E a interação entre a embalagem e o produto pode resultar em alterações indesejáveis na embalagem. E, portanto, as mudanças ao nível organolético, portanto, textura, oxidação, etc., sabor, podem, portanto, são algumas possíveis consequências da interação entre a embalagem e o produto. E, portanto, há que procurar a embalagem certa para determinado produto. Uma embalagem de fruta não é a mesma que uma embalagem de carne ou de peixe ou de bolachas, portanto, têm que ser todas adaptadas e compatíveis com o propósito do produto que vão conter. Depois temos aqui a parte da análise de gás para atmosferas modificadas. Portanto, o gás extraído entra em contacto com o sensor que mede a concentração de oxigênio residual e dióxido de carbono na amostra de gás de uma embalagem. Portanto, isto utiliza um teste não destrutivo para avaliar a composição do ar dentro de uma embalagem e verificar se existem eventuais alterações devido a permeabilidades e fugas. E insere-se para isso uma agulha fina na embalagem para fazer essa análise. A medição do oxigênio é importante porquê? Porque uma conservação em atmosfera, por exemplo, superoxigenada, com muito oxigênio, é utilizada, por exemplo, em carnes vermelhas e moluscos, e é necessária para esse produto. E a inexistência, por outro lado, do oxigênio deve ser
garantida no caso de produtos sensíveis à oxidação, por exemplo, os produtos gordos. Os produtos gordos podem rancificar, ficar rançosos com o oxigênio e, portanto, há que criar, de facto, uma atmosfera modificada com pouco oxigênio. Por outro lado, o teor de dióxido de carbono é importante, porque deve ser mantido numa quantidade suficiente para garantir o efeito bacteriostático esperado, ou seja, para prevenir o crescimento acentuado de micro-organismos. Depois temos a detecção de fugas, em que existem alguns testes visuais para ver se de facto há alguma fuga na embalagem, para ver se de facto a embalagem está íntegra ou não. E existem alguns testes, o teste visual, o teste de estanquicidade por pressão, neste caso para embalagens pressurizadas, e ainda os testes de selagem e testes de emissão de bolhas. Finalmente, temos a análise sensorial para o impacto das embalagens e isto passa por avaliar o odor característico, se existe alguma alteração do sabor dos alimentos e, portanto, isto é ideal, de facto, para testar usando alimentos reais, alimentos e nas suas condições reais de armazenamento. E pronto, é uma forma também ótima de verificar se existem alterações organoléticas devido à embalagem. Finalmente, temos aqui os testes de transporte, portanto é uma boa prática conduzir um teste de transporte em várias circunstâncias, portanto quando estamos a desenvolver um novo produto ou quando estamos a adotar novos formatos de embalagem e queremos lançar um produto no mercado e portanto há que criar aqui uma amostra, há que ter aqui uma amostra representativa do produto na sua caixa exterior e no invólucro pretendido e despachá-lo em condições que se assemelham à forma como será transportada quando o produto entrar, portanto, seja lançado no mercado. O produto deve ser rastreado e controlado durante a viagem e portanto, deve-se garantir, deve-se verificar se o produto é danificado ou não e se mantém a sua aparência visual desejada e se resiste às condições de transporte. E, portanto, durante este processo de teste de transporte deve-se tirar fotografias e documentar todo este processo de transporte e entrega para registar e resolver eventuais problemas e provar que, se tudo correr bem, que este de facto é robusto. Pronto, por último, a regeneração alimentar, ou seja, deve-se verificar portanto, quais as indicações que devemos dar nas embalagens de um determinado produto sobre o modo de preparação. E o que é a regeneração segura dos alimentos? A regeneração é basicamente aquecer os alimentos, levando-os a uma temperatura que os torne seguros para comer ou mais agradáveis para consumir, sem prejudicar os alimentos ou afetar negativamente a sua qualidade. E, portanto, ao aquecer, estes devem ser mais agradáveis ao consumo e daí a necessidade de serem regenerados. Um fabricante deve ter em atenção às orientações específicas que dá para a preparação, aquecimento, e, portanto, tem que verificar para isso, tem de realizar vários testes para garantir que não há perigo para o consumidor. E, portanto, é necessário terem atenção às temperaturas que são indicadas para proteger os consumidores de eventuais patogénios, como E. coli. Temos recentemente aquele caso em França das pizzas congeladas que, numa festa com crianças, portanto, consumiram uma pizza que foi colocada a uma determinada temperatura, foi regenerada a uma determinada temperatura que de facto não era a indicada e portanto teve obviamente efeitos adversos e inclusivamente creio que uma das crianças morreu, portanto há que ter sempre atenção às orientações que o fabricante coloca na embalagem. Temos aqui alguns testes para verificar o modo de preparação e isto inclui, portanto, usar equipamentos calibrados que devem ser precisos, por exemplo, os fornos, os micro-ondas, os termómetros devem estar todos calibrados com exatidão e ao fazer estes testes
deve-se ver, portanto, ver as equivalências térmicas, ou seja, se temos mais tempo, precisamos menos temperatura, se temos menos tempo de aquecimento, precisamos, obviamente, de mais temperatura para atingir a mesma equivalência térmica. Portanto, há que testar todas essas possibilidades para que o consumidor esteja devidamente informado. E há aqui outra questão, que é, aqui o pior cenário é que conta, ou seja, os resultados, os pontos frios num determinado produto, há determinados pontos, há os pontos mais quentes, que aquecem mais rapidamente, e há os pontos, portanto, mais longe provavelmente da superfície, e que são mais difíceis de aquecer. E estes são designados pontos frios, que têm um ponto de aquecimento mais lento. E vemos os nossos resultados finais para garantir que a temperatura, por exemplo, imaginemos que um determinado produto tem que ter 70 graus para ser seguro. Temos que garantir que esse nosso ponto frio tem 70 graus, mesmo que os outros mais quentes, os pontos quentes, já estejam a uma temperatura mais elevada, mas temos que garantir que o nosso ponto de aquecimento mais lento atingiu a temperatura mínima de segurança para a regeneração alimentar. E, portanto, temos que considerar sempre o pior cenário para garantir que o nosso alimento é seguro. Pronto, e agora, portanto, convido-vos a visitar outros módulos, nomeadamente o P3, o P3, o M5 e o P5M8, sobre rotulagem e sobre design de embalagens, etc. Portanto, convido-vos a visitar esses módulos e muito obrigada, muito obrigada pela vossa atenção e pronto, e uma boa tarde. Muito obrigado, Inês, pela excelente apresentação. Ora, eu não tenho... Muito extensa. Sim, mas muito esclarecedora. Ora, eu não tenho questões, mas tenho aqui uma questão no Q&A da Ana Margarida Neves, que é, no caso dos testes de stress, como podemos saber que uma semana, 37 graus e 70% de umidade corresponde a um mês à temperatura ambiente? E se existem estudos prévios sobre este tipo de equivalências que se possam consultar? Sim, portanto, foram feitos vários para chegar a essa conclusão, obviamente, ninguém falou de cor, portanto, teve que se analisar o alimento, o produto, portanto, a determinados, a vários valores temporais, portanto, T0, T1, T2, T3, portanto, o alimento foi obviamente analisado e, portanto, as comparações devidas foram feitas de forma a assegurar a equivalência a nível de organolética, a nível físico-químico, a nível de... Portanto, o que foi aí considerado é a deterioração, houve tanta deterioração desses parâmetros todos durante uma semana a 37 graus e a essa umidade, quando se compara com o mesmo produto que foi, portanto, guardado à temperatura ambiente. Portanto, isso são obviamente dados que depois cruzamos e fazemos as devidas estatísticas e correlações para ver que, de facto, as conclusões finais são equivalentes, e daí de se ter dito que era equivalente, ou seja, isso significa que se era equivalente ao fim de uma semana ou ao fim de um mês, a determinadas condições diferentes, significa que as análises sensoriais eram equivalentes, significa que a análise físico-química era equivalente, e significa que a análise microbiológica era equivalente, e daí dizer-se que um mês ou uma semana era equivalente, devido aos resultados que foram analisados. Portanto, o CATA presta estes serviços às empresas do setor agroalimentar de todo o país e onde têm sede? Nós temos sede em Castelo Branco. Aliás, mas nós até temos, também fazemos algum aconselhamento ao nível, portanto, da composição, portanto, da composição dos alimentos, nomeadamente, a título de exemplo, na parte de investigação, uma das nossas valências vai ser, este ano já vamos realizar 2 estudos clínicos com intervenção nutricional, porque um dos nossos focos é precisamente produtos saudáveis. E obviamente valorizar os recursos endógenos. Temos aqui também as unidades piloto,
que são mini fábricas, onde poderemos fazer, portanto, testes piloto, produzir, portanto, vários conceitos para finalizar um produto. Portanto, temos lácteos, temos uma unidade piloto de lácteos, temos de carnes, de peixe, temos ainda hortofrutícolas, portanto temos um desidratador industrial. E neste momento estamos a usar não só na investigação, nos nossos projetos, temos neste momento um projeto europeu, estamos a colaborar aqui com a Câmara de Castelo Branco e temos desenvolvido todos os meses produtos diferentes, inovadores. Por exemplo, em vez de termos batatas fritas, temos snacks estaladiços de laranja, que é só laranja, e são estaladiços, são saudáveis. Essa laranja, portanto, desidratada, colocamos com a crocância de uma batata frita. Portanto, temos esse tipo de conceitos que estamos a explorar bastante e temos ainda a abertura para receber as empresas, falar com elas, fazer aconselhamento e fazer os devidos testes, não só nas unidades piloto, para desenvolvimento dos novos produtos, mas também para a análise. Portanto, temos fisicoquímica, temos microbiologia e temos ainda a análise sensorial. Portanto, temos aqui várias vertentes. Ok, Inês, obrigado pela resposta. Obrigada. Até o momento não tenho mais perguntas aqui no Q&A. Portanto, se calhar quero agradecer a todos pela presença e damos por encerrado este webinar. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia.